Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você a clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez. Agora vamos estar estudando a nova NR5, né? Essa parte é um pouco mais chata porque nós vamos falar objetivamente somente de buscar interpretar o que está nos itens da norma, né? Depois tem os módulos que vão ser mais didáticos para atender aquilo que a norma exige como conteúdo para a capacitação para componentes de CIPA ou designados da CIPA, ou designados para atender NR5, melhor dizendo, né? Tudo bem até aí? Então vamos seguindo em frente. Então o sumário. O que nós chamamos de sumário? O objetivo, né? O campo de aplicação, as atribuições, né? O que o cipeiro precisa fazer, ou aquele que vai atender a NR5, a constituição e estruturação da CIPA, processo eleitoral, funcionamento, treinamento, né, da CIPA. A gente já falou um pouco sobre treinamento no módulo anterior, mas estaremos falando um pouco mais aqui objetivamente dos outros itens que tratam do assunto. CIPA das organizações contratadas para prestação de serviço, disposições finais e o anexo 1 da CIPA para a indústria da construção. Isso aqui já vai ser um módulo à parte. Então o legislador entendeu que deveria se fazer um anexo 1 voltado para a indústria da construção, que é um módulo à parte, né? Então vamos seguindo em frente. O objetivo. Então, pessoal, o objetivo da CIPA é um objetivo nobre, um objetivo importante. Eu já passei por diversas empresas privadas, empresas do governo, estatais. Então a gente vê que dentro de empresas do governo, as pessoas, às vezes, por ter ficado lá muito tempo, às vezes ocupou diversas vezes cargo na CIPA, às vezes tem poucos empregados, já estava lá na CIPA há 10, 20, 25 anos ou até mais, né? Todo ano, ora como presidente, ora como eleito, ora como secretário, enfim. As pessoas às vezes começam a ficar desinteressadas, né? Mas eu comentava sempre bastante que o trabalho da CIPA é um trabalho nobre, é um trabalho trabalho social de certa forma, porque você não ganha nada a mais por isso, né? Então você faz um trabalho em função do seu colega de trabalho, né? Em função da segurança do trabalho, que é importante para todo mundo. Então é um trabalho muito importante nesse sentido. Então vamos aqui, do objetivo, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então você vê que é uma coisa feita em função do colega de trabalho. Então isso é muito importante, desenvolver esse lado, né, humano, né? É uma forma de humanizar também o trabalho, é uma forma também de buscar o bem-estar, né, das pessoas, né, dos colegas de trabalho. Isso é muito importante, né? É um trabalho que vai desenvolvendo na gente, no ser humano de maneira geral, vai contribuindo, né, de ter uma visão humanitária, de uma visão de não só tudo à base de ter que ser dinheiro, né? Mas é um trabalho que ele é um trabalho voltado para a saúde, né, para a prevenção de acidentes, e não está se ganhando nada por isso.
a CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ou aquele que vai atender a NR5, né? Como designado. Então, o campo de aplicação. O campo de aplicação é algo a gente também verificar para saber o tamanho do nosso trabalho, né? Então, as organizações e órgãos públicos da administração direta e indireta, ó, bem como os órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público que possuem empregados regidos pela CLT, das consolidação das leis de trabalho, devem constituir e manter CIPA. 5.2.2. Nos termos previstos da lei, aplica-se o disposto nessa NR a outras relações jurídicas de trabalho também. Então, envolve também sindicatos, né? Acordo sindical pode até, às vezes, mexer num dimensionamento de CIPA, aumentando. Já tive experiências dessa natureza, mas, de qualquer forma, em acordos sindicais tem lá itens, normalmente tem itens relacionados também à CIPA e à segurança do trabalho de uma maneira geral. Atribuições da CIPA. O que o cipeiro tem que fazer? Qual é a atividade que ele tem que realizar? Como eu já disse, é uma atividade nobre, uma atividade importante, uma atividade louvável, né, que merece todo o reconhecimento e consideração. Então, atribuições da CIPA. Acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Então, isso aqui está no item 5.3, né? Atribuição da CIPA. Então, a CIPA, nós temos um módulo que vai falar de identificação de perigos e a análise e avaliação de riscos. Tem também um outro módulo que nós falamos de riscos e mapa de risco. Vocês aprenderam os 5 riscos, né? Físico, químico, biológico, ergonômico e mecânico, também que é chamado de acidente, e como fazer um mapa de risco para isso, né? Então, vocês vão ter essa informação. B, registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores. Então, isso implica em conversar com os trabalhadores, né? Em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR1. Vocês estão vendo aqui, a gente vai estar lendo, aqui está em azul. Eu transcrevi para cá para a gente não perder a linha, de não ficar com falhas na nossa fala. Então, eu trouxe para cá o item, nós estamos falando de NR5, mas eu trouxe aqui o item que é mencionado da NR5. Então, vamos aqui ler todo o texto da NR5, ó, por meio de mapa de risco, quer dizer, mapa de risco você vai ter um módulo específico para aprender a fazer bem o mapa de risco. Ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, com assessoria do serviço especializado de segurança do trabalho, onde houver. Então, a gente já sabe que é importante envolver parte da CIPA isso também, que a CIPA, o CERMIT, né, que é o órgão de segurança, ela não manda na CIPA, ele assessora a CIPA. A CIPA é um órgão que foi instituído por eleição, né? Então, quer dizer, aí eu também, como profissional de segurança, já fui até membro de CIPA, né? Já fui também secretário de CIPA. De qualquer forma, o CERMIT, né, um profissional de segurança, não manda na CIPA. Então, nós temos aqui, se tiver, né? Se não houver, não tem como se fazer, vai ter que a CIPA, ou às vezes a empresa, contratar uma consultoria para ajudar esse pessoal da CIPA, para entender com profundidade o assunto. Aí vamos aqui, ó, a NR1 1.5.3.3, a organização deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores. Então você vê, eu tentei fazer uma informação para ficar harmônica, né, da melhor forma possível. Então aqui, ó, no NR5, na NR5 5.3.1, letra B, fala de registrar a percepção de risco dos trabalhadores. Mas na NR1 fala que, ó, tem que consultar os trabalhadores quanto à percepção dos riscos ocupacionais. Então, o membro de CIPA, ele precisa conversar com os trabalhadores. Isso é muito importante, que você vai desenvolver a sua capacidade de relacionamento interpessoal. Então, eu tenho módulos que falam dessa parte de relacionamento, de comportamento, conversar, tom de voz, falar de maneira respeitosa com as pessoas, né? Então, isso tudo é importante para lidar com as pessoas como um todo, né? E o membro de CIPA precisa ter isso para quê? Para que ele tenha a informação da percepção desse trabalhador, que isso com certeza vai ajudá-lo a colocar nos mapas de risco, né?
Verificar os ambientes e as condições de trabalho visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança dos trabalhadores. Aqui está falando de verificar. Então nós temos um módulo também de inspeção. Então no módulo de inspeção de segurança tem lá diversos tipos de inspeção e uma série de orientações importantes para que você faça uma inspeção. A experiência tem mostrado, na minha experiência em fazer parte da CIPA, treinar CIPA, dar curso de CIPA, eu gostava sempre de, também, no finalzinho do curso, sair com as pessoas para fazer uma inspeção de segurança. Eu sempre observava que fazer uma inspeção em força-tarefa com diversos membros da CIPA, nós conseguimos ter muita coisa a ser anotada, a ser observada, a ser registrada para se discutir nas reuniões. Então é muito importante também uma inspeção em força-tarefa, levar o grupo todo, inclusive até designado de empresas terceiras, se for o caso, né? Uma força-tarefa que a experiência vem mostrando que tinha muito proveito, né? Muita coisa, muita informação interessante que acaba uma ideia desenvolvendo a outra. Né? A ideia de alguém ajuda, o outro lá desenvolve e dá uma ideia melhor, amplia a ideia, enfim. Então é assim que funciona. Mas nada impede de se fazer uma inspeção com menos pessoas ou até sozinho para a atividade da CIPA. Mas de qualquer forma é preciso fazer isso e o módulo de inspeção vai ajudar vocês a terem pelo menos o conhecimento necessário para fazer uma boa inspeção, registrar como tem que ser feito. Elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva de segurança e saúde no trabalho. Então eu deixo até um modelo, um material de apoio para vocês estarem vendo lá o modelo de plano. Não é, vamos dizer assim, não diria nem um modelo, não é um exemplo de plano, né? Talvez seja melhor essa palavra, um exemplo de plano. Pode ser que você tenha o seu plano. Porque se você não planeja, você fica sem uma direção certa a seguir, né? De acordo com o seu grau de importância. E também você com o plano na mão, você consegue negociar lá com a autoridade maior da empresa para dar, que também está na norma, que ele tem que dar condições de vocês trabalharem como nas atividades da CIPA. Então o plano de trabalho é muito importante. Eu vou deixar um plano de trabalho como exemplo para vocês. Então tem lá plano de trabalho para inspeções, para você fazer visitas, é uma sugestão, é um exemplo de plano de trabalho. Fazer a CIPAT, alguns temas, então tem muita coisa ali legal, você filtra, vê o que realmente é cabível para a sua empresa, é interessante para vocês, aquilo que você julgar interessante que não tenha, coloca ali também. Tudo bem até aí, pessoal? Então na parte do plano eu deixo aí para vocês, vai ter lá no final material de apoio, não só o plano, mas outros documentos, formulários de apoio, para ajudar vocês nessa caminhada como cipeiro. Participar no desenvolvimento e implementação de segurança, implementação de programas relacionados à segurança do trabalho. Então, ou seja, implantar é até fácil, desenvolver e implantar é até fácil. Agora, implementar, que é fazer rodar, fazer funcionar, já exige acompanhamento, já exige um PDCA, né, como é chamado, né, no mundo da qualidade, né, o PDCA, é importante se está fazendo rodar, né, através, implementou, está fazendo rodar. Então, participar do desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança. Então, hoje nós temos o quê? O PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né, que está na nova NR1, né, passou a valer agora em janeiro de 2022. E ali dá uma visão de gestão bem interessante, né, para atender um item que fala na norma, que é o gerenciamento de risco ocupacional. Isso tudo é bem importante, né, participar dessas documentações. Né? Acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho nos termos da NR1 e propor, quando for o caso, medidas para solução dos problemas identificados. Então você observe que nós também vamos ter para você um módulo falando sobre análise de acidentes. Então está lá falando de itens ligados à NR1. A NR1 ela é disposições gerais, ela fala que é importante se ter as análises de acidente, e no módulo que eu trato só sobre análise de acidente, para que você desenvolva uma expertise de lidar com esse tipo de análise de acidente. E muitas empresas têm lá uma ficha de análise de acidente que é feita pela CIPA, pelo menos de CIPA. Existe um relatório de acidente de trabalho que é feito pelo supervisor ou encarregado, que nem em todo lugar tem técnico de segurança, ou engenheiro de segurança, profissional de segurança de maneira geral. E, por sua vez, existe o relatório de
investigação e análise de acidente de trabalho, que é da responsabilidade de profissionais de segurança, que usa uma NBR 14280, uma norma, né, brasileira 14280. Então, vai depender de como vocês estruturam isso aqui, o papel da CIPA. Então, a CIPA tem que estar perto disso aí, a CIPA tem que ter o documento dela, pode ser que ela faça o documento em conjunto com outros, aí vai depender de organização para organização. Você, como membro de CIPA, tem que procurar saber isso. Quem é que faz os registros de acidente lá, né? Porque às vezes tem que saber o tamanho da empresa. Então, tem empresas que já vai todo mundo junto, pessoal de segurança, de CIPA. Tem casos que só tem CIPA, só vai a CIPA, não tem pessoal de segurança. Ou às vezes tem pessoal de segurança, mas atende outras unidades, não está no dia da ocorrência. Então tem uma série de situações que podem acontecer. Então precisa se ter um procedimento dentro da autoridade da CIPA, dos encarregados e os supervisores, e também para o profissional de segurança quanto a fazer as análises de acidente, né? Tudo bem até aí? E doenças relacionadas ao trabalho. Quando implica em doenças, já tem que ter uma proximidade, uma informação de PCMSO. Agora também existe o relatório analítico, né? Que é definido pelo NR7, que ali dá toda essa informação. Então, e é papel do cipeiro, lógico que tem que ter aí uma questão ética, né? A ética médica, que precisa ser considerada, mas pode-se fazer a apresentação disso, falando dos problemas e não indicando pessoas ou evidenciando pessoas, né? Por causa da ética médica. Mas o documento PCMSO, seus anexos, pode ajudar nisso aí. G. Requisitar a organização as informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidente de trabalho emitidas pela organização, resguardados sigilos médicos, aqui, ó, e as informações pessoais. Então, bacana. Então, o CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, então, a CIPA tem que ter com ela e precisa estar anexada ao registro do acidente. Como eu falei anteriormente, né, pode ser uma ficha feita pela própria CIPA, ou se a CIPA não fizer isso, fizer em conjunto, né, ter uma cópia do relatório de acidente e anexar essas CAT, Comunicações de Acidente de Trabalho. Considerando que nós vamos estar apresentando também, tem um módulo chamado de História da Segurança do Trabalho, aí eu falo também sobre a CAT. Então eu falo todas as possibilidades de se ter que se utilizar a CAT de preencher a CAT, e em que situação você preenche a CAT, né? Acidente típico, acidente atípico, né, que envolve lá o acidente, doença profissional ou doença do trabalho, e também ali o acidente de trajeto. Propor ao CERMIT, quando houver, né, que é o Serviço Especializado de Segurança, onde tem técnicos, médicos, engenheiros de segurança, quando houver, ou a organização analisa as condições ou situações de trabalho nas quais considere risco grave iminente. Então, esse tema aqui de risco grave iminente, nós vamos ter um módulo específico para falar um pouco de maneira mais aprofundada sobre risco grave iminente. Mas, em resumo, o que é um risco grave iminente? É um cenário que você está vendo ali que pode acontecer uma coisa grave e está iminente para acontecer. Então, é nesse contexto. Existe uma NR3, que fala de embargo e interdição. Ali dá uma série de informações voltada para risco grave iminente, mas dentro de um foco para ser feito autuações em empresas, né, que estejam com condição de risco grave iminente. Mas é a única norma que te dá uma visão bem aprofundada dos requisitos para você definir o que é risco grave iminente. Mas risco grave iminente seria isso. Uma pessoa trabalhando em altura sem cinto de segurança, já sabe que é um risco grave iminente. A pessoa soldando sem estar usando uma máscara de proteção respiratória, risco grave iminente, né? Que vai absorver substâncias tóxicas ali de imediato. Tudo bem até aí, pessoal? Então, o risco grave iminente é uma coisa que pode ser grave e acontecer instantaneamente na hora ali que você está vendo. Promover anualmente em conjunto com o CERMIT, quer dizer, onde tiver profissionais de segurança, como funcionário, onde houver, a CIPAT. Então, a CIPAT ela tem uma programação dentro de uma semana. Então, a CIPAT
ela é uma atividade importantíssima, onde vocês traz palestrantes, faz eventos, faz concursos, tudo voltado para saúde e segurança. Então, vale a pena ressaltar isso, porque eu já peguei pessoas querendo inserir coisas, assuntos ligados à parte mais ideológica, de público específico, e me perguntaram, eu recomendei não fazer isso, porque podia ser objeto de crítica. Porque, na verdade, o trabalho da CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes, né? Então, e da saúde. Então, ela vai trabalhar doença venérea, faz parte, né? Campanhas, conscientização, campanha do trânsito, tudo tem a ver com a segurança do trabalhador. Mas coisas que fogem a essas bases, eu recomendo não colocar, que eu já vi cenários, já vi críticas a esse respeito. Tudo bem? Então, a gente para aqui. Cabe às empresas, estaremos reiniciando em breve. Obrigado, bons estudos. Em caso de dúvidas, me encaminhe suas dúvidas que estarei esclarecendo. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada.